boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Nós nos encontramos aqui direto da nossa sede, aqui do Grupo Espírita Libertação, aqui na cidade de Trindade, e nós vamos elevar os nossos pensamentos até a presença do Cristo, que todas as nossas reuniões nós abrimos fazendo uma rogativa, um agradecimento a Deus por essa oportunidade de trabalho. Divino amigo Jesus, boa noite. Aqui nós nos encontramos, Senhor, nesse templo, para dar continuidade às nossas tarefas desta noite, que consistem em um estudo do Livro dos Espíritos e, na sequência, também os recados daqueles irmãos que perderam o corpo físico, mas não perderam a vida, porque a vida continua sempre. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do diretor espiritual dessa casa, nós pedimos a permissão para dar inicialmente aos nossos estudos da noite de hoje. Então, meus amigos, como nós já dissemos na nossa prece, inicialmente nós vamos fazer um estudo, é uma palestra, mas nós vamos conduzi-la em uma forma de estudos. No final dessa nossa fala, nós vamos responder 2 perguntas e, na sequência, nós vamos passar a palavra para o companheiro João Dias, que vai continuar a tarefa, e mais no final também, assim que ele receber os recados, ele vai também responder algumas perguntas, e no final nós faremos o encerramento. Então, na noite de hoje, inicialmente, nós vamos falar aqui inicialmente dos postulados da doutrina espírita, tá? Doutrina espírita, qual o conceito básico de doutrina espírita? É a ciência que vem revelar aos homens a origem e a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, toda ciência tem seus postulados, a biologia tem seus postulados, a geologia tem seus postulados, a química tem seus postulados e a ciência espírita também tem seus postulados. São vários postulados, nós vamos enumerar aqui os principais, vamos enumerar aqui 10 na noite de hoje. Então, o primeiro postulado é número 1, a existência de Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o primeiro postulado é: cremos na existência de Deus, de um Deus único, criador, onipotente, soberanamente justo e bom, e vai, né? A existência e a imortalidade da alma. A existência da alma e a sua imortalidade. A doutrina espírita está praticamente fundada, são 2 pilares muito importantes. O primeiro pilar é a existência de Deus, e o segundo pilar é a existência da alma e a sua imortalidade. O terceiro pilar, a comunicação com os espíritos. A comunicação, ou seja, mediunidade. Comunicação, sempre houve comunicação. Em todas as épocas da humanidade houve comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa palavra mediunidade foi cunhada por Kardec na época da codificação, que quer dizer médium, quer dizer meio, intermediário, quer dizer, médium é aquele que é intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Outro pilar importante, reencarnação.
reencarnação. Reencarnação é uma palavra também cunhada por Allan Kardec, mas que exprime uma ideia antiga, que vem lá da velha Índia, que da Índia chegou ao Egito, do Egito para a Grécia e vem até hoje. Quer dizer, a reencarnação é a possibilidade que o espírito tem de voltar mais vezes aqui na Terra, como nós vamos ver na sequência, para atingir a sua perfeição. Outro pilar importante, a evolução do espírito, tá? A doutrina espírita, ela é eminentemente evolucionista, tá? Outro pilar, a lei de causa e efeito, né? Aqueles que têm dúvida de saber o que é lei de causa e efeito, é só nós lembrarmos as palavras de Jesus, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, aquele que fere pela espada será ferido, né? E outra fala semelhante também, é aquilo que o homem semeia também colherá, né? Outro pilar importante, o livre-arbítrio. Nós vamos falar disso mais na frente, né? O livre-arbítrio. Outro pilar importante, o perispírito, tá? O que é o perispírito? Também nós vamos falar mais na frente. Perispírito é o corpo do espírito, tá? É o corpo do espírito. Porque Kardec, como nós vamos ver mais na frente, Kardec chama de espírito aqueles que estão desencarnados, tá? Os seus parentes que vão trazer comunicações hoje, eles são espíritos, e muitos deles se fazem presentes aqui no ambiente. Então, eles são espíritos, e em determinado momento, eles vão ter que voltar à carne, tá? Aí que nós chamamos de reencarnação. Então o espírito, ele tem um corpo, que é o corpo espiritual, e que em determinado momento ele vai ter que revestir um corpo material, que é a encarnação, as primeiras encarnações e depois as reencarnações, como nós vamos ver mais daqui à frente. Os mundos habitados, a doutrina espírita, a ciência espírita diz para nós que nos mundos habitados, baseados nos conceitos de Jesus, quando ele nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Jesus ali, no nosso entendimento, ele está falando de mundos materiais e também de mundos imateriais, tá? E outro pilar importante, alguém deve ter pensado, mas ele não vai falar de Jesus? Sim, tá? A doutrina espírita também está aí balizada na moral de Jesus, como está lá bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec se preocupou durante a codificação com os aspectos morais do Evangelho de Jesus. E aí agora nós vamos dar um parêntese, tá? E nós vamos avançar um pouco para a obra de André Luiz, tá? O André Luiz foi um médico em sua última existência aqui na Terra, tá? E ele desencarnou, ele foi acolhido em nosso lar, e depois de algum tempo ele iniciou um trabalho de trazer notícias, de trazer informações para nós do mundo espiritual. Então ele começou a obra primeira dele com a parceria com o Francisco Xavier. Ele iniciou com o Nosso Lar. E aqui hoje nós vamos estudar um pouco sobre uma das últimas obras dele, que é E a Vida Continua, tá? E a Vida Continua. É esse livro aqui, ó, E a Vida Continua, tá bom? Então esse livro, E a Vida Continua, ele é de 1968, tá? 1968. O mentor dele
o mentor do livro, porque toda obra de André Luiz, existe alguém que coordena as atividades. Essa atividade, quem coordena é o Cláudio. Então, dentro desse livro, nós vamos notar logo no início duas personagens, tá? Nós vamos começar a nossa falando dessa obra a respeito aqui de Evelina Serpa, tá? Nós não podemos esquecer que esses nomes são todos fictícios, tá? São nomes fictícios. Essa trama, ela aconteceu em São Paulo, na região de São Paulo, capital, ali no sul de Minas, no Circuito das Águas, por aí, tá? Então, Evelina Serpa, 26 anos, casada, tá? Ela foi internada com um tumor nos rins. Então, essa senhora, de 26 anos, ela era casada, ela tinha um tumor nos rins. E ela foi internada às pressas para poder fazer uma cirurgia dos rins, tá? E ela desencarna nessa cirurgia, tá? Ela desencarna nessa cirurgia. E assim que ela desencarna, quando ela acorda no outro dia, ela acorda em um hospital no mundo espiritual. E ela não sabe que ela desencarnou, tá? Ela não sabia que havia desencarnado, tá? Ela não sabia que havia desencarnado. Nós temos também aqui um outro personagem, tá? O nome dele é Ernesto Fantini, tá? Ele tinha aproximadamente 50 anos e ele tinha também problemas renais, tá? Enquanto ele tinha esses problemas, ele também foi internado para poder fazer uma cirurgia, e ele também vem a desencarnar. Só que tem uma diferença entre ambos, tá? Ele tinha um pouco de noções de vida pós-morte que o ajudou muito, tá? Ele tinha lido alguns livros espiritualistas. E então, na página 51, tá? Eles ficam sabendo que estão desencarnados. Então, em determinado momento lá, eles estão em um hospital, eles não sabiam que haviam desencarnados, tá? Eles não sabiam que haviam desencarnados. Por que eles não sabiam que estavam desencarnados? Nós podemos adiantar algumas coisas, tá? Eles não se preocuparam durante, no caso da Evelina, essa existência de 26 anos e a existência dele com aproximadamente 50 anos, eles não se preocuparam em adquirir conhecimentos, adquirir cultura espiritual, né? E também não adianta só também adquirir a cultura, adquirir o conhecimento da vida espiritual. Há uma necessidade da prática, da vivência desses ensinamentos. E como nós vamos ver aqui mais na frente, o Cláudio vai falar aqui no livro, isso é a situação de a grande maioria daqueles que desencarnam. Isso foi em 1968. Em 1968, a população era aproximadamente 3 milhões. Isso está no livro. Desencarna, me parece que 150 mil pessoas por dia, alguma coisa assim. E a cada minuto, me parece que eles falam lá que desencarna 100 pessoas, né? Então, imagina hoje quantas pessoas
15 minutos que nós estamos conversando aqui, quantas pessoas já deixaram a terra, desencarnaram? Nós temos que nos acostumar. Nós sempre vamos deixar a carne, nós não morremos. Então vamos avançar um pouco mais. Eles têm uma conversa aqui na página 51. O Ernesto ouve a explicação de um dos mentores e ele entende, ele compreende o mundo espiritual. Ele entende, ele compreendeu que ele já estava no mundo espiritual. Mas a Evelina não aceita. Ela fala, Cláudio, como que eu estou no mundo espiritual? Que se ela estava sentada numa cadeira, ela pegou a cadeira era feita de matéria, a cadeira era dura. Ela pegou no tronco de uma árvore, ela viu que era o tronco de uma árvore, né? E aí ela não consegue entender isso, ela não conseguia entender. Nós não podemos esquecer, aí nós vamos retroceder um pouquinho na nossa fala e vamos voltar lá para a introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, tá? Quem quiser olhar aí, pode olhar. Introdução do Livro dos Espíritos, item 7, né? Conhecimento aí do século XIX. Kardec diz: a ciência material, ela tem um paradigma materialista, tá? Ela tem um paradigma materialista, e avançando um pouco mais para o dia de hoje, tá? As pessoas às vezes vão achar estranho, tá? No mesmo caso da Evelina, que estava no mundo espiritual e sentia o corpo dela, pegava nos cabelos dela, ela sentiu o coração dela bater, ela sentiu o sangue a correr nas suas veias, ela se sentia mais leve, tá? Ela não conseguia entender aquilo, tá? Porque o mundo espiritual também é constituído de matéria. O mundo espiritual também é constituído de matéria, mas não é uma matéria, é matéria que a ciência nossa de hoje, no seu paradigma, digamos assim, eu não sei se seria bem materialista, não consegue, ou melhor dizendo, a ciência de hoje não tem um ferramental suficiente para poder ver e perceber o mundo espiritual, que também é constituído de matéria. André Luiz fala nas suas obras que existe matéria existe matéria, ponto. Existe uma tabela periódica, ponto. Mas existem outros elementos químicos que não estão naquela tabela periódica. Isso quem fala é os espíritos. Um dia vai chegar um ponto que ainda vamos chegar a fazer essa investigação. Então, nós olhamos para o mundo espiritual. Eu posso olhar, a nossa janela aqui agora foi fechada, mas se eu estivesse olhando aqui para as nossas janelas, mas não precisa abrir não. Se eu estivesse olhando aqui para a janela, eu ia ver as estrelas. Vocês estão aí, vocês estão vendo as estrelas, tá? E o mundo espiritual começa aqui na Terra, começa na crosta e vai avançando. Mas nós, com os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos que nós temos, são insuficientes para nós percebermos a matéria, percebermos essa matéria que existe no mundo espiritual. Nós só podemos perceber essa matéria com um outro sentido, que é a mediunidade, que é um outro sentido que nos é dado para nós conhecermos o mundo espiritual. Então vamos avançar aqui um pouquinho. Nós vamos falar aqui agora de algumas questões do Livro dos Espíritos.
tá? O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. Ele é o livro básico da doutrina espírita. Ele foi codificado em 1857. Então, eu não vou entrar, não dá para a gente começar lá desde o começo. A gente vai partir daqui do Livro dos Espíritos, tá? A primeira edição foi em 1857 com 511 perguntas. Então, em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos com 511 perguntas, tá? E quando Kardec iniciou, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, a primeira edição, ele lançou também a revistas de estudos psicológicos, que é as revistas espíritas. E essas revistas espíritas foi um laboratório que o senhor Allan Kardec utilizou. Então, ele enviava essas revistas e ele mantinha correspondência com várias pessoas. Outra coisa, Kardec, quando fazia as perguntas, tá? Ele não perguntava para um médium e o médium respondia para ele e ele já anotava aquela pergunta. Não. Kardec tinha um sistema que ele fazia essas perguntas e enviava para vários grupos que existiam naquela época, tá? Não existia centros espíritas como nós temos hoje. Existia logo naquele momento a Sociedade Espíritas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Existia vários grupos naquele tempo e Kardec mantinha correspondências com esses grupos. Fala-se em aproximadamente 1000 grupos espalhados ali na Europa, no norte da África, Estados Unidos, Canadá. Então tá, em 1857 ele lança a primeira edição, tá? E em 1860 ele lança a segunda edição, tá? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questão de número 23. Se alguém quiser acompanhar aí, tiver o Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Aí os Espíritos responderam: princípio inteligente do universo, seres inteligentes da criação. Então, se Deus é a inteligência suprema, tá? Nós, criaturas, somos seres inteligentes. Então, em determinado momento, Deus nos criou, né? Aí tem uma outra pergunta aqui. Os espíritos se formam, a questão de número 81, desculpa. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Então aqui, Kardec aqui, os espíritos se formam espontaneamente? Aqui tem duas perguntas, porque geralmente alguém deveria ter uma corrente naquela época que perguntavam para ele se os espíritos se formam espontaneamente ou, como dizem uns, procedem uns dos outros. Quer dizer, os espíritos os espíritos são capazes de criar espíritos? Não. Então a resposta aqui dos espíritos é o seguinte: Deus os cria pela sua vontade. Então, em determinado momento, eu, você, todos nós, encarnados e desencarnados, dizem os espíritos que nós somos uma população aí entre encarnados e desencarnados, que nos encontramos aqui na psicosfera da Terra, aí de 28 bilhões de espíritos. Então a resposta é: Deus os cria pela sua vontade, mas a origem deles é um mistério. Então não vamos nos preocupar com isso, né? Nesse momento. Então, em determinado momento, Deus nos criou. Então, em determinado momento, nós fomos criados. Nós fomos simples, sem
O que quer dizer simples? Sem domínio da vontade, né? Ignorante, ignorante sem conhecimento, sem conhecimento. Então, em determinado momento nós fomos criados, tá? Lá atrás, tá? Simples e ignorantes, e começamos as nossas primeiras encarnações. As nossas primeiras encarnações aqui no reino hominal, tá? No reino humano. E na medida que nós vamos, essas primeiras encarnações, nós começamos a desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então nós temos aqui uma outra questão, a questão de número 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está envolto numa substância qualquer? Então aqui, Kardec pergunta, como é que é o espírito? Tinha alguma cobertura? Porque certamente isso não é invenção do senhor Allan Kardec. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia parar nisso aqui e ter feito uma pesquisa para poder mostrar que essa ideia do corpo espiritual não é criação de Kardec, né? E quando ele fala aqui, está envolto em alguma coisa, porque eles sabiam, uma corrente muito grande de pensadores, já sabiam que o espírito estava envolto por alguma coisa. O que é essa coisa? É o perispírito, que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. O perispírito que o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, um grande pesquisador da doutrina espírita, da ciência espírita, denominou como MOB, modelo organizador biológico. Então aqui, continuando aqui, nós falamos da criação do espírito, nós falamos quem nós somos, nós falamos que nós temos um corpo espiritual. Agora nós vamos falar da encarnação, né? A questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Então, em determinado momento nós fomos criados, lá atrás, simples e ignorantes. Por que Deus permite que nós iniciamos a nossa trajetória? Aí ele fala aqui, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, tá? E aqui também tem um pedacinho que eu coloquei aqui, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala que é uma forma do Espírito, a encarnação é o exercício material para desenvolver a nossa inteligência. Então, o espírito foi criado simples e ignorante, tá? Aí ele tem a necessidade das primeiras encarnações, tá? E depois aqui, continuando, a 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim da reencarnação? Tá? Qual o fim da reencarnação? Expiação, respondem os espíritos. O que é expiar? Expiar é pagar pecados, tá? Expiar é pagar pecados. Porque em determinado momento de nossas existências, nós contrariamos a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus, inicialmente, nós temos os 10 mandamentos, tá? Que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tirado lá do Velho Testamento da Escritura, tá? Então, quando nós contrariamos essa lei, tá? Quanto também nós contrariamos as leis materiais aqui da Terra, tá? Quando nós contrariamos essas leis, nós vamos ter que voltar aqui outras vezes para poder nos quitar com a lei. A questão 168.
É limitado o número das existências corpóreas? Tá? É limitado o número das existências? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A Kardec, a espiritualidade responde: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Então, a cada existência nossa, nós damos um passo na nossa existência, né? Desde quando que ele vai parar de reencarnar? Alguém já me fez essa pergunta aqui, que nós vamos responder no final aqui, né? Ele vai parar de reencarnar desde que se ache limpo de todas as impurezas. Quer dizer, o espírito vai parar de reencarnar quando ele chega a uma categoria de espírito puro, tá? Lembrando lá atrás que Kardec faz uma escala espírita, é só uma escala para a gente ter uma noção. Aquela escala lá é para efeito de estudo. Lá na base da pirâmide, ele coloca os espíritos imperfeitos, no meio da pirâmide ele coloca os espíritos bons, e depois lá no topo da pirâmide ele coloca os espíritos puros. Nós não estamos mais na base da pirâmide. Nós não podemos dizer que nós somos simples e ignorantes quando nós fomos criados. Nós não podemos dizer que nós somos simples e ignorantes. Nós já temos um potencial de conhecimento muito grande. Nós, a sociedade, a humanidade como um todo, no século XXI, ela já tem um potencial muito grande. Dizemos que a humanidade está capenga. Por quê? Porque ela avançou muito na área da ciência, né? Na área da ciência, e a parte moral das pessoas está capenga. Então a humanidade está assim, ela está assim. Então, e o espírito, para ele chegar a uma condição de espírito puro, ele tem que estar equilibrado nesse sentido, tá? Ele vai ter que estar sem impurezas. Então, avançando um pouco mais aqui, que sucede à alma no instante da morte? Que sucede à alma no instante da morte? Tá? O que sucede com a alma no instante da morte? Porque isso já aconteceu conosco, vai acontecer comigo e vai acontecer com cada um de vocês aqui. E os espíritos que estão nos ouvindo aqui, que se fazem presentes no ambiente, um dia eles vão voltar novamente para o corpo físico, vão reencarnar, e um dia também eles terão que voltar novamente. O que vai morrer é o corpo físico, tá? Então ele fala aqui, que sucede à alma no instante da morte? Então aqui a espiritualidade responde: volta a ser espírito. Então, os parentes de vocês que desencarnaram, eles voltaram a ser espírito. Eles são cidadãos do mundo espiritual. Eles são cidadãos do mundo espiritual, tá? Eles continuam vivendo. Se eles estão vivendo, eles têm sentimentos, eles têm imperfeições, eles têm desejos, tá? Eles continuam vivendo, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, ele responde aqui: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Volve, em algumas tradições está volve, outra está volta, retorne, quer dizer, quando nós desencarnamos, nós voltamos para a pátria verdadeira. Quando ele fala aqui, ó, ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, nós que nos encontramos aqui encarnados, nós nos apartamos momentaneamente. Mas
E uma existência de 90 anos, isso é apartar momentaneamente perante a eternidade, que de agora para frente nós temos a eternidade, nós temos muito tempo para frente, é um momento. Então, nós nos apartamos momentaneamente, igual ele fala aqui, ó, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, tá? Continuando aqui, a questão de número 68, qual a causa da morte nos seres orgânicos? Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Tá? As plantas, tudo que nasce aqui na terra, um dia vai morrer. Os seres orgânicos vão morrer. Os seres orgânicos também são constituídos de matéria. As plantas são constituídas de matéria. Um dia elas vão morrer. Os animais também vão morrer. Mas só que ele fala aqui, esgotamento dos órgãos. Só que o homem não é um animal simples. O homem é um animal racional. O que é o homem? Nós somos um espírito que estamos habitando temporariamente um corpo carnal, né? Então ele fala que a morte normal seria por esgotamento dos órgãos, tá? Agora ele fala aqui, esgotamento dos órgãos é a lei natural. Então o certo seria nós desencarnarmos pelas vias naturais. Mas tem uma via que não é natural. Qual é essa via que não é natural? É o suicídio, tá? O suicídio, lembrando aqui, nós voltarmos para o 5º mandamento da lei de Moisés, que anda muito esquecido. Nós estamos esquecendo dessa lei básica, né? O não matarás, o não roubarás, principalmente o roubo, é uma constância nos nossos noticiários, né? Então ele fala que não matarás. O que causa o suicídio? Né? Tem várias causas, né? Decepção amorosa, ruína financeira, enfermidade. Lembrando que aquele que suicida, ele não quer morrer, tá? Ele quer fugir do problema, tá? Lembrando aqui que tem o suicídio consciente, tá? O suicídio consciente é aquele que usa de artifícios para deliberadamente acabar com a vida dele, né? E tem o suicídio inconsciente. Suicídio inconsciente é aqueles e aquelas que estão aí fazendo uso de bebida, de drogas lícitas e das drogas ilícitas, excesso de alimentação e coisas mais, tá? Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que Deus é amor. A doutrina espírita vem trazer para nós um Deus que é amor, um Deus que é inteligência suprema, e nós que somos os seres inteligentes da criação, Ele não vai punir jamais um filho, uma criatura, um espírito que está aqui reencarnado, que ele, por um desvio de conduta, ele resolve cometer o suicídio, tá? Deus não vai desamparar esse irmão. Ele vai voltar para o mundo espiritual também. Ele volta para o mundo espiritual também. Volta para o mundo espiritual, tá? E aquelas pessoas que têm parentes, que têm amigos que suicidaram, lembre-se sempre dos seus pensamentos, das suas orações para essas pessoas.
Então, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Então, o seu parente que faleceu, que desencarnou, ele conserva a sua individualidade. O suicida, na maioria das vezes, ele conserva a sua individualidade. Então, aqui agora, nós vamos voltar, já finalizando, nós vamos voltar aqui para o livro A Vida Continua. Nós dissemos, a Evelina, depois que ela conversou, ela teve 2 conversas. Ela falou assim: eu posso falar com um sacerdote? E eles respeitaram a decisão dela. Ela já tinha sido 2 reuniões que ela tinha participado, eles já tinham falado para ela que ela tinha desencarnado, mas ela não acreditava. Ela queria conversar com um sacerdote, e eles falaram para ela: nós temos sacerdotes aqui, mas os sacerdotes aqui no mundo espiritual, eles não trabalham, eles trabalham um pouco diferente de alguns que trabalham na terra. Eles não são apenas sacerdotes, eles são muito mais do que sacerdotes. Mas vamos lá, por causa do nosso tempo está indo. Instrutor Ribas, conquanto o Senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a terra? Pessoal, isso é importante a gente saber disso, porque ele vai falar aqui na frente que isso aqui é a maioria das situações que acontecem diariamente. Isso pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer com a gente. Então ele fala aqui, perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? Ela pergunta para ele. Pessoal, muito importante isso aqui, falta de preparo na vida física. Ela não se preparou na vida física. Aí eu pergunto, como que está a nossa preparação aqui? Como que está a nossa preparação aqui? De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência da integração real com as experiências religiosas que o afetam. Finalizando, se estamos efetivamente mortos, acredita o Senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Ele vai dizer claramente: como assim? Olha o recado para todos nós aqui, aqueles que são espíritas, aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita, aqueles que são católicos, aqueles que são protestantes e aqueles outros que seguem outras religiões. Se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, falando de Jesus, ou o divino mestre que se ergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna. Então, ele chama aqui a sua atenção dela, para ela, que ela não se preparou para isso. Então, finalizando aqui, depois desse curso, depois dessa conversa, eles são encaminhados, um grupo de aproximadamente 20, 25 pessoas, eles são encaminhados no mundo espiritual para fazer um curso rápido de 2 anos, em que o tema ia ser da existência na Terra,
Olha só o que eles iam estudar lá no mundo espiritual. E o que talvez muitos dos seus parentes, dos seus familiares que desencarnaram, estão estudando. Porque não vai pensar que aqueles que, quando nós desencarnamos, nós vamos ficar sentado, parado. Pessoal, aquele que trabalha, que gosta de trabalhar, que gosta de estudar, deixando o corpo físico, quando tiver oportunidade, assim que ele esteja restabelecido, ele vai querer trabalhar. É claro que não vamos poder exercer as profissões que nós exercíamos aqui na Terra. Então, rapidamente, eles iam estudar evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. Aí eu pergunto para todos nós, qual o curso que nós estamos fazendo? Qual o curso que nós estamos fazendo? Vai ser perguntado aqui, daqui a pouco o João vai responder, né? Por que tanta gente está desencarnando nos últimos dias? Por que está desencarnando esse tanto de gente? E a gente não se preocupa com isso. Porque a nossa morada, meus amigos, não é aqui. Nós somos, por isso que nós começamos desde o comecinho. Para aqueles que estão vindo no centro pela primeira vez. Tá? E finalizando aqui, isso aqui já são perguntas, tá? São perguntas que são, eu vou responder só duas, o João vai responder as outras depois. Onde termina a evolução do espírito? Onde termina a evolução do espírito? Pensa em você, quando que nós começamos? Nós começamos espíritos simples. Um dia nós vamos chegar à categoria de espírito puro. Um dia nós vamos chegar. Mas para isso, nós já demos os primeiros passos. Mas dizem a espiritualidade que nós estamos mais próximos ainda do nosso início do que do nosso ponto de chegada. Mas nós não podemos desanimar. Nós estamos aqui para isso, para evoluir. Então, continuando. Nessa vida, isso aqui eu peguei do jeito que foi passado para mim. Nessa vida temos a aprender a prática da caridade. Aí eu vou mudar aqui. Nessa existência temos que aprender a prática da caridade? Sim, temos que aprender a prática da caridade. Inicialmente nós começamos a praticar a caridade material. Mas começamos com a caridade material. Mas aí, resumidamente, como que entendia Jesus a palavra caridade? Como que Jesus entende a palavra caridade? Como que os espíritos superiores entendem a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós temos que começar trabalhando primeiramente a indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós também temos imperfeições, tá? Benevolência para ser bom para todas as pessoas. Ser bom para todas as pessoas não é eu ser bom para o espírita. Porque lá no tempo de Jesus, o judeu gostava de fazer caridade, mas ele queria fazer caridade para o judeu. E Jesus veio mudando o foco da coisa. Tá? Ser bom para todas as pessoas, a começar por a gente mesmo. Que tem muita gente achando que é bom para ele e ele está cometendo um suicídio inconsciente. Né? E perdão das ofensas. Então fala aqui do perdão das ofensas. Tá? O perdão das ofensas. Nós devemos perdoar inicialmente a nós mesmos e depois nós temos que perdoar todos os nossos irmãos. Então, pessoal, nosso tempo já foi, tá?
tá? Obrigado pela atenção, vou passar para o João. Não? Então, pessoal, o João ainda está ali dentro ainda. Eu me lembrei aqui do Evangelho de Jesus, final do capítulo 7 do Evangelho de Jesus, anotado por Mateus. Nesse momento de dificuldade em que passa a humanidade, nunca foi tão certa aquela palavra de Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha, e veio o vento e as tempestades, e aquela casa não caiu. Então, meus amigos, meus irmãos, estamos passando por um momento de dificuldade, e nunca foi tão importante nós, como humanidade, encarnada e também desencarnada, mas basicamente hoje para os encarnados, procurar assentar a sua vida moral em cima de bases sólidas. Essa rocha é Jesus. A doutrina espírita é eminentemente cristã. Tudo isso que nós falamos na noite de hoje é para nos auxiliar a saber quem nós somos, para que, sabendo quem nós somos, nós possamos aí ir construindo a nossa vida em cima de bases sólidas. Essa base sólida é o Evangelho de Jesus, é a que vai dar a sustentação para o homem, para a mulher, para quando vinha o vento, para quando vinha a tempestade. A Covid nesse momento é um vento, é uma tempestade que tem ceifado muitas vidas aqui na Terra, e infelizmente ainda vai ceifar muitas vidas. Muitas pessoas vão ficar desesperadas, mas não devemos nos desesperar, porque a vida continua sempre. Nos haveremos de encontrar com aqueles que nos precederam na caminhada. Vamos procurar, cada um dentro da sua fé, olhar para os ensinamentos básicos da sua fé e tentar, na medida das possibilidades, colocar esses ensinamentos em prática aqui, porque hoje ou amanhã nós poderemos ser convidados a deixar o corpo físico. Nós não morremos jamais. Obrigado. Meus queridos irmãos, que Jesus nos ampare e ilumine sempre. Mais uma vez, nós estamos aqui para a transmissão dessa live, de recados. Nosso irmão Esmar fez uma palestra muito reconfortante, esclarecendo dúvidas. Nós temos algumas perguntas também com os irmãos, mas no decorrer da transmissão dos recados a gente vai entrando numa ou noutra, né? Então nós vamos iniciar, porque a mensagem dos céus para a terra não é fácil, é complexo esse mecanismo de comunicação, e muitas pessoas estão nos perguntando se a reencarnação acaba com as mensagens. Não,
se a pessoa reencarnar, ela pode escrever ainda. Uma pessoa encarnada, durante o sono físico, quando ela está dormindo, ela pode ir no centro espírita e escrever. Mas nesse trabalho de mensagens, os espíritos dão prioridade para os desencarnados, para a psicografia, né? Já que a pessoa está encarnada aqui, né? Então, essa é que é a resposta, tá? Pode, mas os espíritos superiores não permitem nesse trabalho que isso aconteça, tá? Essa mensagem, só se a pessoa encarnada estiver dormindo. Outra coisa, esses pedidos de mensagem que são colocados são como autorizações dos entes queridos para que aquela mensagem seja enviada. Muitas vezes, para que ocorra a transmissão de uma mensagem ou de um recado para aquela pessoa sem ela pedir, só se for um caso de muita necessidade, evitar um suicídio, evitar uma série de coisas. A espiritualidade permite, quando há uma necessidade muito maior para aquele espírito mandar uma mensagem, uma comunicação, aí ele vem sem pedir, mas a psicografia ou a transmissão de algum recado é uma dádiva tão grande que ela precisa ser solicitada. E quando nós solicitamos, nós autorizamos o Espírito a escrever para nós. Porque muita gente, por incrível que pareça, não quer receber mensagem do seu ente querido, do plano espiritual. Assim como no plano espiritual, tem muitos irmãos que não querem escrever para os seus entes queridos. Então nós temos que respeitar, né? Mas nós vamos iniciando aqui a transmissão de uns recadinhos. O nosso irmão Walter Getúlio da Silva, ele é o pai da Adriana, da Valéria, da Selma. Ele está junto com a companheira, dona Darcy de Brito, atendendo a solicitação das filhas, né, dos familiares. Tem alguns outros parentes, mas preferiram ficar no anonimato, principalmente alguém ligado a Adriana, tá? E em outra oportunidade ele possa transmitir. Temos aqui o seu Geraldo Pulcinelli, que é pai do André, que está presente, pedindo dizer para o André que ele, mais os companheiros, estão tomando conta do Genilson, tá? Do Genilson. O seu Elpídio Garcia da Silva é o pai da nossa irmã Nilza, da nossa irmã Célia. Ele também era o sogro do nosso amigo Márcio dos Santos, né? Batuta. Ele está mandando um abraço para a Nilza, para a Célia, para todos os familiares, e veio junto com o Márcio. Veio aqui no trabalho junto com ele, tá? Tá muito bem. O Roberto Wagner Bezerra da Silva, companheiro da Cristina, está presente, pediu para falar que a ama muito e está presente, tá? Tá aqui também o Rodrigo Samuelson. Ele é companheiro da Juliane
tá? E tá mandando abraço para a pessoa de nome Arcile, tá? Está presente também a dona Isis Dias de Lima, juntamente com a Isana Guessa. Está mandando um abraço para Arline. Arline, nossa amiga, doutora Arline. E a dona Isis é a mãe dela. E a Isana é filha da Arline. E veio junto dizendo que o seu companheiro Napoleão está trabalhando muito no plano espiritual. Viu? Napoleão Gervásio. Está aqui presente o senhor mandando um abraço para o pessoal de Acreúna. Seu Francisco Ribeiro está mandando um abraço para todos, sobretudo para Suelen, tá? A dona Donária Altina Fernandes da Silva, que é mãe da Maria Helena e da Carmen, está junto com o seu Vitor, seu companheiro. E está junto com eles também o Pedro, companheiro de uma das filhas, que é a Maria Helena, companheiro da Maria Helena, mandando um grande abraço. A senhora Dona Lavínia Alves de Sales, que é a avó do nosso irmão Pedro, está junto com o seu Delcides, tá? Mandando um abraço para o Pedro. O Jonatas da Silva Mendes, irmão da Biane. Biane é companheira do seu Mi, juntamente com o seu João. E está acompanhando o senhor Batista, tá? Está acompanhando o senhor Batista. Para que ele possa compreender a situação e tudo mais. Tá? E agora está aqui presente um senhor, um rapaz, né? Mandando para os companheiros lá de Pontalina, é o Rossini Del Carmo Soares Correia, dando um abraço para a dona Margarida, sua mãe, tá? Tá aqui o nosso amigo, loirinho aqui, ó, é o Marcos Ardini Machado Mendonça, que tá mandando um abraço pro seu Nicodemos, para a dona Angelina, para a Adriana, Alessandra, para o Rafael, tá junto com a sua avó, dona Augusta, mandando um grande abraço para todos os familiares. Falou que acompanhou o pai nos procedimentos médicos, cirúrgicos, tá? Tá aqui o João Porto do Nascimento, irmão do José, mandando um abraço para o José e a dona Carla. Outro João Felizardo dos Santos, está junto com um filho, que é o Carlos, né? Está dizendo que a Francisca, dona Francisca, a mãe da Lúcia, ela está bem, já está prontamente estabelecida, né? Ela já entende tudo que está acontecendo, tá? Manda um abraço. A Eunice Lourenço, juntamente com a irmã Marli,
e também com o seu Benedito Lourenço do Prado. Está abraçando os familiares, a Emanilda, a Ivani, e a Eunice está mandando, sobretudo, um abraço para a filha Fabiola, tá? O seu Zeca, José Eduardo de Castro, mandando um abraço para a companheira Luísa, juntamente com o senhor Divaldo Valentim, está presente, está abraçando Daiane e o Douglas e dizendo, agradecendo a lembrança e prometendo vir comunicar para falar mais para todos os familiares. Esse todos aí, todos vão entender, segundo ele, né? E o companheiro José Batista de Souza, companheiro da Lucimara, está presente no ambiente, tá, gente? Foi trazido aqui. Vai se aproximando aos poucos para transmitir mais recados, tá? O seu Pedro Calaça, juntamente com a Cleonice, sua filha Cleonice, está mandando um abraço para o filho Clerismar Calaça, o Nino, né? E para a Clécia também, sua outra filha Clécia, está muito bem, está dizendo que ora por todos. O Luiz Carlos Ruiz, ele tem se aproximado bastante, está mandando um abraço para o Luiz Carlos Ruiz Júnior, mas está mandando também um abraço para Michele, para o Lindenberg, para Nilma, para Thelma. E está bem e pede dizer para todos que as saudades são muito grandes, muito fortes, tá? A senhora Praxedes da Silva Soares, que é mãe da Marilane, está presente, está dizendo que está cuidando do Pedro, seu companheiro Pedro, tá? Outro esposo aqui, apaixonado, Reinaldo Pereira Braz, mandando um abraço para Maria Luísa e que ele torce pela felicidade dela, tá? E a senhora que esteve conosco aí sexta-feira, né? Dona Maria José Cipriano, juntamente com a Norma Cipriano, né? Está abraçando a Rosimeire, e a Norma está pedindo para abraçar a Ana Beatriz, a Maria Clara. Está dizendo para a Rosimeire, a Dona Maria José, que realmente é aquilo mesmo, aquelas datas são explicáveis, mas ela vai saber isso do outro lado, tá? Rosimeire, só quando você desencarnar. Está presente, o mentor pediu para avisar para a Luciana e o Maurício que o Alexandre de Castro Chaves Franco está presente no ambiente. Tá? Esse companheiro aqui nós não esperávamos, já comunicou daqui, agora mesmo, um companheiro que desencarnou por vias do suicídio, né? Que foi o Marcos Ardini Machado Mendonça. Rapaz, louro de olho azul, bonitão aí, né? E atentou contra a vida.
Agora nós temos tudo por razão do coração. Nós temos que controlar bastante as nossas emoções, porque isso pode levar-nos ao desequilíbrio. Foi o caso do Marcos Zardini, né? Apaixonado. E o nosso companheiro aqui, que nós conhecemos, o Hélio Alves Fortes, está aqui acompanhado do seu José Fortes, a dona Diva. Ele desencarnou por ter atentado contra a própria vida, né? Mas ele compreende hoje a situação, foi socorrido, não só pelo seu José ajudou ele muito, né? E ele está pedindo para dizer para a Célia que ele está bem e pede dizer para os outros irmãos. Tem uma irmã que chama Selma, o outro irmão chama José, né? E que ele está bem, ele compreende a situação hoje, tá? Está presente aqui também Francidete Vidal Pierre de Messias, pedindo para abraçar a filha Gleiciane, a filha Gisele e a companheira Marleide. Tá? Eles voltam depois, vai acostumando, vai tendo oportunidade, entra na fila e vem comunicar depois, uma comunicação mais completa. Tá? O Walter Luiz de Souza, pai da nossa irmã Maria José, está presente no ambiente desde cedo, né? E mandando um abraço. O Rildo Ferreira de Souza, irmão da nossa companheira que fez tratamento aqui, Selma, né? O mentor, nosso irmão, pede para dizer que ele continua recebendo assistência espiritual. Tá? Outro que já esteve aqui e gostou e está se afinizando com o trabalho para poder depois transmitir mais para a filha, é o seu Sebastião David de Moraes, David, né? David de Moraes, mandando um abraço para Michele, que ele está se acostumando para falar outras coisas que ele pretende. Tá? O Cleider Gualberto Rosa está mandando um abração para a mãe Cirlei, dizendo que ele está melhor devido às preces dela, ao trabalho no campo da caridade que a mãe faz. Cirlei, né? E o Joércio Borges de Oliveira, companheiro da nossa irmã Josefa, teve autorização de imediato para vir aqui transmitir um recado, que está bem e que logo vai poder falar mais também, para todos. Manda um abraço. O nosso irmão aqui, Muhammad Khalil Rim, é o pai da nossa irmã Ana Khalil de Inhumas, né? De Inhumas, da cidade de Inhumas. Ele está orientando para ele está orando sempre, ele está recebendo orientações do mentor espiritual para ele poder transmitir algumas coisas para a dona Ana Khalil e para
algum pessoal do Centro Espírita, tá? O presente, o Roberto Santiago Silva Queiroz, mandando um abraço para a mãe Mireia Vânia. Outro que já esteve aqui é o Matheus Pires Cabral de Oliveira, mandando um abraço para a dona Francisca e para a avó Vicentina. Tá? Antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: não fiquem ansiosos. Os espíritos têm uma programação. Se não vem hoje, vem na próxima live. Eles vão colocando, vai afinizando e vai transmitindo. Não fiquem de forma alguma chateados. Ah, não recebi. Ora cada vez mais, que quando ele não, a mensagem já só vem na hora certa. E quando a pessoa não manda de imediato é porque está se preparando para escrever também, para mandar o recado. Está aqui o nosso amigo promotor, né? Esse é o promotor, viu, Silmar? Promotor. William Pereira Carvalho, companheiro da nossa irmã Flávia. Está mandando um abraço para Flávia e para as filhas, mandando um abraço para o pai Joaquim. Ele está junto com a sua avó, Dona Joana, tá? Ele manda um abraço, está muito bem o William, tá? Trabalhador do plano espiritual. Está aqui a senhora Dona Ivone Barbosa Gilberti, é mãe da Suzana. Ela é novata aqui com a gente e foi se ligando, teve uma facilidade para compreender o trabalho e está mandando um abraço para a Suzana, tá? Com muita dificuldade, está aqui presente o Paulo de Assis Montalvão. Teve um desencarne muito drástico na época, né? Teve a ajuda do seu Narciso, que foi buscar, mandando um abraço para todos, para Narcisa. E o seu Narciso está aqui, está mandando um recado para o Jesse James, seu filho, que ele está confiante que ele cada vez mais vai se tornar mais íntegro espiritualmente. Tá? O seu Oscar Carlos da Silva está mandando um abraço para a dona Geracina e para os filhos, dizendo que a ama muito e que continua com um pensamento positivo e que pede a dona Geracina para confiar em Cristo, tá? Está aqui a Zezé. A Zezé é a Maria José de Freitas, é irmã da Terezinha. Está mandando um grande abraço. Terezinha Godoy, tá? Maria José de Freitas. Está dizendo que está muito bem. A dona Atarcisa Maria Ferreira de Castro está junto com o Geraldo Pereira de Oliveira Júnior, tá? Está mandando um abraço para a Rosirene e para a Rosângela. Nos perguntaram aqui na rede social por que uma pessoa recebe, ela tem um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo, né? Sem a pessoa querer, ela aborta.
e de repente vem outro e vinga. Se eu entendi a pergunta, foi isso, né? É que muitas vezes aquele corpo é formado ali e nem espírito tem ligado com ele. É apenas para aprovação dos pais. Nós podemos ver isso com maior propriedade no Livro dos Espíritos, na questão 356, tá? 355, 356. Fala dos natimortos, tá? E muitas vezes é aquela primeira prova, vem o natimorto, ou a pessoa morta, aí eles tentam novamente aquela assistência, aí vem outro espírito. Não quer dizer que é o mesmo espírito, pode acontecer, pode ser prova, às vezes, se tem um espírito ali, né? Se viveu, nasceu, é porque tinha um espírito, né? Eu não ia nascer a carne ali chorando e não ter espírito ligado, né? Está presente aqui também o Fábio Machado Rincon, filho da Dona Maria das Graças. Primeira vez que ele se comunica, está mandando um abraço. Eu tenho uma notícia boa para a Vera Ellen, que pediu, e tem uma notícia para o pessoal do Grupo Espírita Libertação. Esse espírito teve uma simpatia muito grande e teve a incumbência de ajudar os companheiros aqui na evangelização da criança. Ela foi conhecida na Federação Espírita do Estado de Goiás e em muitos lugares. Eu mesmo já vi a nossa irmã, de cor negra, autona, a tia Bel, Maria Isabel Paulino, e apareceu aqui conosco, mostrando os livros infantis, tá? E vai ajudar, caso a caso se disponha. Maria Isabel Paulino, tá? Antônia Joana de Miranda, a mãe da Dalmi, está mandando um abraço. Tem uma senhora com o nome aqui, Tereza Flora Goulart Blumenschein. Tá? É a mãe, tá junto com o seu Quintiliano. Quintiliano é o marido dela, né? São pais da Maria Elisa. Tá mandando um grande abraço. Ela está bem, tá? E por último está aqui o seu Silvio Queiroz de Andrade, juntamente com a Adriana, com o seu José Chaves, abraçando a companheira Goiani, dizendo que está tudo bem, está tudo no programado, que ela confia em Jesus e está abraçando a todos os familiares, que se for numerar vai falar de todo mundo, né? O seu Silvio está dizendo que jamais abandonou o interesse pelos sentimentos de todos os seus familiares, tá? Nós temos ainda eles estão perguntando por que tem tantas mortes de Covid. É porque Covid mata mesmo, né? Covid é perigoso. Mas essa pandemia, ela tem uma função. Assim como teve a gripe espanhola, outras epidemias e muito mais, está vindo, parece me falar que está vindo outra aí, parece que está lá para o Maranhão, para cá, né? Indiana, e um punhado de coisas. Acontece o seguinte,
Quem está indo na hora certa, desde que não procure o desencarne. Por exemplo, se eu trabalho, eu sou obrigado a trabalhar, a pegar um ônibus, eu uso máscara, eu uso álcool gel e tudo. Eu sou obrigado, senão eu não ganho pão de cada dia. Eu vou e tomo toda a precaução e mesmo assim eu pego a doença, o vírus. E eu chego a desencarnar. É porque eu tinha que desencarnar daquela forma. Agora, muitas vezes a pessoa não tem aquele karma de desencarnar daquele jeito. Aí ela sai para o baile e vai fazer folia, pensa que está tudo bem, não toma precaução, pega o vírus, ou passa para outros, tem a responsabilidade de vários desencarnes, porque se liga com outras pessoas, muitas vezes ele nem é afetado, mas tem essa responsabilidade. Mas no final das contas, esse vírus, ele também está em um desencarne em massa. Muitos não retornarão mais a esse planeta. Muitos não vão ter oportunidade mais de vir para a Terra. Vão para outro planeta, ajudar na evolução de outro planeta, um planeta mais primitivo do que esse. Né? Então é muito profundo e isso aí vai vários dias de seminários para falar sobre Covid, porque nós não somos autoridades médicas, né? Nós falamos que a doutrina espírita nos mostra, e tem muita coisa ainda para mostrar, mas não é o dia de hoje, né? Eu quero pedir aos irmãos, neste momento de oração, que se recordem dos seus parentes desencarnados, seus entes queridos, que comunicaram e que não tiveram permissão para comunicar hoje. Envolvam eles com uma luz branca de Cristo, né, neste momento da oração, e aproveitem essas luzes para envolver o nosso irmão divino José Bonfim e o senhor Antônio Laureano, que tem 95 anos, com vibrações de luz, de paz, de amor. Aqueles que se sentem aflitos, sobrecarregados, busquem em Jesus a paz, a harmonia interior. Que todos os maus momentos vão passar. Tudo de bom virá. Todo mal é passageiro e todo bem é permanente. Rogamos ao Mestre amado Jesus, médico de todas as almas, que com sua medicina incomparável possa envolver estes irmãos com muita luz, com muita paz, com muita harmonia. E que todos estes irmãos que estiveram aqui conosco, encarnados e desencarnados, possam receber o influxo de paz e de amor. E agradecido, Senhor, por tudo quanto recebemos nessa noite, em seu santo nome, Senhor Jesus, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa live da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe.